Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias desse sábado, sendo que o Flamengo já treinou e o Felipe Luiz já confirmou quais são os jogadores que irão a Porto Alegre. Nós vamos mostrar para vocês, vamos debater com vocês e vamos contar qual é a ideia do treinador rubro-negro para esse jogo contra o Grêmio. Também quero falar com vocês sobre o patrocinador master do Flamengo. O Flamengo está sem patrocinador master neste momento e a equipe jurídica do clube define se o clube vai com a marca expressa e impressa no seu manto sagrado contra o Grêmio ou não. Eu vou explicar para vocês no que pode implicar essa situação. Também quero falar com vocês sobre a procura do Flamengo por reforços, afinal de contas, já está batendo aí na porta o Mundial de Clubes da FIFA e tem coisa para acontecer. Todo mundo se reforçando, todo mundo atrás de atletas e o Flamengo até agora parado. Mas, como diz o advogado Marcos Mota, não é porque não foi postado que não está acontecendo. E aí a gente procura apurar para trazer para vocês. É por isso que é muito importante você se inscrever no nosso canal. É totalmente de graça e você nos ajuda a correr atrás das informações, a ter poder para apurar a informação verdadeira, porque nesse canal a verdade é dita, doa sem doer. E a sua inscrição e a sua recomendação, trazendo sempre dois amigos, duas amigas aqui para o canal, é o que nos dá força para conseguir apurar a verdade sobre os fatos do Mengão queridão. Então bora se inscrever, crescer o nosso canal, recuperar aqueles 600 mil e a meta de likes desse vídeo aqui é de 8 mil likes. Estamos batendo todas as metas. Quero ver e continuar desafiando vocês para vocês continuarem batendo essas metas. É importantíssimo para a sobrevivência do canal. Agora é o seguinte, aquele recadinho de sempre da Mais Ágil. Por que o recadinho da Mais Ágil? Porque a Mais Ágil verdadeiramente pode te ajudar a se livrar de algum problema financeiro. Basta você ligar no número 55992129983 ou clicar no link que está aqui na descrição e no comentário fixado para você falar com um dos atendentes da Mais Ágil e eles liberarem para vocês o seu FGTS que está lá retido. Fala que veio pelo canal Resenha Rubro-Negra do Fabrício Lopes e você ainda vai concorrer a um manto sagrado do Mengão queridão. Vamos falar um pouquinho desse jogo contra o Grêmio, a começar pela lista dos relacionados, que o Felipe Luiz divulgou ainda há pouquinho. Tem surpresa e surpresa boa na lista dos relacionados. Espia só, nação. O Flamengo relacionou os seguintes jogadores para enfrentar o Grêmio amanhã na Arena do Grêmio. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo está de volta ao Scratch rubro-negro, De Arrascaeta, De La Cruz, o goleiro Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Plata, Rossi e Wesley. Gente, é jogador pra caraca. Basicamente, o Flamengo tá com todo mundo à disposição. No departamento médico do Flamengo, depois da saída do Danilo para relação de jogadores para o jogo de amanhã, o Flamengo tem apenas Matias Vinha, que deve voltar em junho. O Flamengo espera a recuperação de Matias Vinha para que a gente possa ir com ele como opção para o Felipe Luiz lá no Super Mundial de Clubes. A partida é da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato que está sendo priorizado, vamos dizer assim, só para dar aquela irritadinha na galera pela gestão atual. O Flamengo hoje é o sexto colocado com 4 pontos em 2 jogos, com 1 gol de saldo. À frente do Flamengo, Internacional de Porto Alegre, também com 4 pontos. Corinthians, Ceará, Fortaleza e Botafogo, todos com 4 pontos. Portanto, os resultados dos jogos de amanhã
e uma provável vitória do Flamengo, que é o que a gente espera, apesar de sabermos que o jogo vai ser terrivelmente difícil, pode alçar o Flamengo ao G4 e, quem sabe, a liderança do certame nacional. Claro, para isso dependeremos dos resultados de Inter, Corinthians, Ceará, Fortaleza e Botafogo. Mas o Flamengo está colado nos líderes. Se os resultados das duas primeiras rodadas da Libertadores e do Brasileirão não foram resultados que a torcida esperava, pelo menos não nos descolou do pelotão de frente, tanto na Libertadores, a gente está com 3 pontos, e os líderes têm 4, nem do Campeonato Brasileiro, onde estamos em igualdade de pontos com as demais equipes. O jogo é na Arena do Grêmio, no horário 17h30. Globo e Premiere irão transmitir a partida. O árbitro do jogo é Ramon Abate Abel e o VAR fica por conta do mineiro Marco Aurélio Fazecas. É um jogo importantíssimo, o Felipe Luiz tem todo o time à disposição novamente, ele pode montar a equipe da maneira que ele quiser. Léo Ortiz e Léo Pereira foram relacionados, a gente sabe que essa zaga está com muita dificuldade devido ao cansaço de estar jogando vários jogos. E sim, pessoal, existe uma série de fatores para o cansaço desses jogadores. A começar pela pré-temporada encurtada, pela disputa da Copa do Rei, a disputa do Campeonato Carioca também, a turnezinha que nós fizemos nos Estados Unidos. Muitas pessoas se esquecem disso, mas o Flamengo se deslocou do Brasil para os Estados Unidos nesse início de ano, se lembram? O BAP não queria, Felipe Luiz já tinha dado declarações do ano passado que não queria viajar. Há esse desgaste de fazer a preparação em outro país. Ah, Fabrício, mas o Real vai, mas o Barça vai. É totalmente diferente. Os caras vão fazer uma pré-temporada quando eles não estão no ritmo de jogo pegado. É totalmente diferente do esquema aqui no Brasil. Então, essa pré-temporada, a Copa do Rei, Campeonato Carioca, tudo isso levam o time a um desgaste. Não estou passando pano, eu estou tentando mostrar para vocês aquilo que aconteceu. Se eu acho que os jogadores já deveriam estar cansados com esse número de jogos, não acho. Mas o fato é que estão. O Flamengo ainda implementou lá no Ninho do Urubu um aparelho para medir a situação moral do atleta quando ele chega no Ninho. O jogador, ao chegar no Ninho do Urubu agora, ele vai ter que responder uma série de questionários com perguntas do tipo: como está seu humor hoje? Como você acordou pela essa manhã? Você está com alguma dor física? Onde? Esse questionário vai ter que ser respondido todo dia, porque vai gerar um relatório do bem-estar moral do atleta ao chegar no Ninho do Urubu todo dia. Ah, Fabrício, Zé Almar, é bobagem, não sei o que tem. A gente não vive pedindo psicólogo no clube? Pois é, esse é o tipo de dado que o psicólogo analisa, para entender como trabalhar a cabeça de cada jogador, como trabalhar os jogadores como uma equipe, individualmente. Eu acho toda a tecnologia voltada para o esporte e comprovadamente útil, válida para o Mengão queridão. Agora, o nível de cansaço dos atletas, se antigamente era diferente, se o salário deveria fazê-los cansar menos, a gente sabe que não é assim que funciona. Vivemos numa geração de jogadores totalmente diferente da geração de jogadores de antigamente. O Zico treinava 100, 200 faltas por dia. Hoje, se pode treinar 5, 6, no máximo 10 faltas, senão a fisiologia veta o jogador. Então, há todo um esquema diferente para esses atletas que fazem eles ficarem um pouquinho mais moles se comparados com os atletas de antigamente. Então, sim, a nossa dupla de zaga está cansada. Nosso time já chegou em abril cansado, mas olha a quantidade de jogadores que o Felipe Luiz tem à disposição para poder montar o elenco rubro-negro. É colocar os que estiverem melhores fisicamente e arrancar esses 3 pontos lá na Arena do Grêmio. Que eu tenho certeza que, se a gente arrancar esses 3 pontos amanhã, o Felipe Luiz volta a ser o melhor treinador do mundo para a imprensa paulista, que para de instigar os torcedores rubro-negros contra a equipe rubro-negra. Se há uma crise no Flamengo, é a crise de jejum de gols que o Pedro pode ajudar a sanar. Tem muitas pessoas duvidando que o Pedro possa sair de titular amanhã. Eu não duvido. Afinal de contas, o Pedro já vem há 2 semanas fazendo trabalho com o restante do grupo e já está liberado pelo departamento médico. Então, a necessidade do Flamengo fazer gols pode fazer com que o Felipe Luiz volte com o Pedro. Se eu sou o Felipe Luiz, e não sou, eu jogaria amanhã num 4-4-2 com o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. A Fabrício, mas o Plata tá jogando demais. Mas
o Bruno Henrique merece ser titular. Então eu entraria com o Bruno Henrique, deixaria o Plata no banco de reservas e entraria com o Plata no segundo tempo na vaga do Bruno Henrique. Eu sei, Bruno joga pela esquerda, Plata pela direita. O problema do Grêmio é que vai ter que mudar o esquema de marcação no segundo tempo. O Flamengo jogaria com Pedro e Plata, se o Pedro aguentasse, e se fosse só 45 minutos do Pedro, no segundo tempo entra o Plata no lugar do Pedro e a gente empurra o Bruno Henrique para o meio do ataque rubro-negro, jogando como centroavante. Mas eu não abriria a mão do 4-4-2, fortalecendo o meio de campo rubro-negro com De La Cruz, Gerson e Eric Pulgar, deixando o Arrascaeta mais livre para poder andar, para poder ficar soltinho. Como vocês escalariam a equipe do Flamengo? Tendo todos esses jogadores agora à disposição. E por que eu deixei o Léo Pereira fora? Tá cansado. E se tá cansado, meu patrão, vai sentar. Coloca aqui nos comentários como você montaria a equipe do Flamengo e se vocês acham que o Felipe acertou ao relacionar esses atletas para o jogo de amanhã. Faltou alguém? Coloca aqui nos comentários, por favor. Obviamente, vocês viram que faltaram o Cleiton aí nessa lista, né? O zagueiro de 21 anos, mais uma vez, foi preterido pelo técnico Felipe Luiz e não viajará com a equipe rubro-negra para Porto Alegre. Daí, com certeza, você está se perguntando, mas por que o Cleiton não foi relacionado? Simples, por questões técnicas. O próprio Felipe Luiz garantiu que não tem nada a ver com o contrato, com nada a não ser campo-bola. E o Cleiton, para o Felipe Luiz, não é jogador para o Clube de Regatas do Flamengo. Sabendo disso, o staff do Cleiton não quer mais renovar o contrato com o Flamengo e já procura um clube para o jogador poder jogar ainda este ano. Sem ser relacionado, o Cleiton não vai ter oportunidades no Flamengo, vai ficar parado e vai perder mercado. Por isso, é bem capaz do Flamengo perder o Cleiton já no meio do ano. Obviamente que o Flamengo pode negociar com o staff do jogador algum valor para ser recompensado pelo zagueiro. Mas se o staff do atleta insistir um pouquinho, consegue a liberação de graça. Por quê? Porque não faz sentido o Flamengo ficar pagando o salário de um jogador que o técnico entende que não serve nem para ser relacionado para o banco de reservas. Concordam comigo ou não? Qual é a sua opinião com relação ao zagueiro Cleiton? Felipe Luiz está correto? Felipe Luiz está errado? Coloque aqui nos comentários que agora nós vamos falar sobre possíveis chegadas no Mengão, queridão. Vamos agora falar sobre os possíveis reforços do Flamengo para o meio do ano. Eu sei que você está cansado de, pode vir esse, pode vir aquele, são muitos nomes, muitas especulações, e nada vaza no Flamengo hoje. Na verdade vaza sim, porque o Boto acaba confirmando ou negando algumas informações que vão dando para a gente condições de montar o quebra-cabeça que vive o Mengão para contratar e se reforçar. A equipe do Flamengo vive um desequilíbrio. Eu já venho falando disso há muito tempo com vocês. Só temos o Pedro como centroavante. Juninho não é centroavante, é um atacante. Um segundo atacante, mas centroavante não. Não temos substitutos para o Arrascaeta. Não temos substituto para o Gerson. Não temos ninguém na zaga. Acabei de falar do Cleiton para vocês. É Danilo e João Vitor e mais ninguém. Então o Flamengo precisa se equilibrar. E o Flamengo nunca saiu do mercado. O próprio Felipe Luiz, em recentes coletivas, disse que o Flamengo segue no mercado estudando e olhando os jogadores para se reforçar. Bom, de tudo isso, tem as saídas também. Cleiton pode sair agora no meio do ano. Tem o Wesley que pode sair no meio do ano. Inclusive, a gente já falou com pessoas próximas aos familiares do Wesley, que também acham, segundo informações dos próprios familiares, que o Wesley não disputa o Mundial de Clubes pelo Flamengo. Mas o Flamengo está olhando no mercado. Há vários nomes de laterais direitos que o Flamengo estuda, caso venda o Wesley no meio do ano. A diretoria só vai vender o Wesley no meio do ano se a proposta tornar o Wesley uma das maiores vendas de todos os tempos do Flamengo. Se chegarem propostas meia boca, o Flamengo deve recusar todas, porque com o Wesley sendo convocado para a seleção brasileira, o Flamengo acredita que daqui até o fim do ano Wesley vai se valorizar mais ainda. Mas todos internamente no Flamengo acreditam que vai chegar uma grande proposta na casa de 35 a 40 milhões de euros pelo atleta de 21 aninhos, tá? O Flamengo, há muito tempo eu venho trazendo essa informação para vocês, está procurando por um meia. Um meia que jogue pelo lado, Fabrício? Mais ou menos. Na verdade, o Flamengo procura por um meia inteligente o suficiente para, sem a bola,
atacar os espaços onde quer que eles apareçam, e o Filipe Luiz detectou que estão aparecendo mais espaços pelo lado de campo e não pelo meio do campo. O meio do campo vai ser ocupado pelo Arrascaeta, pelo Gerson e pelo Jorginho, o centro ali, o miolo do campo. Então eles querem meias que possam abrir o jogo, expandir o jogo. O próprio Gerson faz muito isso, ele abre muito o jogo, dá profundidade. Por quê? Hoje, pelo lado direito, o Flamengo não tem um ponta. O Flamengo deixa o corredor aberto para o Wesley, que vem numa crescente muito grande. Mas numa eventual venda do Wesley, talvez a gente não tenha um lateral que ataque tantos espaços no ataque quanto o Wesley ataca. Então, seria não a substituição do Wesley, mas a substituição de uma das funções que o Wesley faz no campo. E para isso o Felipe quer um meia, porque o meia que pode jogar por ali, em determinado momento, se o Felipe precisar, também pode jogar no meio de campo, ou seja, no meio, central, tá? É disso que eu tô falando. Ou seja, o Felipe tá querendo jogadores polivalentes para ocuparem o espaço que a equipe do Flamengo está deixando, que todos nós estamos vendo jogo após jogo. Então, bora se inscrever, dá essa moral pra gente, compartilha, comenta, chama 2 amigos seus para se inscreverem e vamos bater essa meta de 8.000 likes para esse vídeo aqui. Excelente sábado para vocês, eu volto se tivermos novidades no Mengão, queridão. Fiquem com Deus, saudações rubro-negra.